Olá, está no ar mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e hoje falaremos sobre os efeitos psicológicos da pandemia. Quais diferentes emoções essa fase da vida trouxe para mim e para vocês e como lidar com elas. Para falar a respeito, temos a participação da especialista psicóloga do Senado Federal, Ana Lívia Babadopoulos. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Sérgio. Boa tarde. E também temos a participação do jornalista e autor do livro Filho de Pandemia, Diego Amorim. Bem-vindo, Diego. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Ana. Obrigado a toda a audiência da TV Senado. Para a gente começar, então, tem uma pergunta para os dois. Para o Diego, enquanto pai de pandemia, que lançou o livro para contar a experiência, e para a Ana, enquanto especialista. Como é essa questão de ter uma gestação numa fase de isolamento, lockdown e pandemia mundial, né? Começando pelo Diego. Olha, Sérgio, ter um recém-nascido em casa, né, acho que todo mundo sabe, é uma situação bastante nova, bastante desafiadora para os pais, sobretudo os pais de primeira viagem, que era o meu caso, não era o caso da minha esposa. A gente tem minhas duas enteadas que moram conosco, do primeiro casamento da minha esposa, mas o meu filho, nosso filho Pedro Henrique, veio 3 meses antes do início da pandemia. Então, quando a pediatra liberou o Pedro Henrique para sair de casa, depois dos 3 primeiros meses de vida, liberou visitas e tudo mais, a gente recebeu essa notícia que bagunçou a vida de todo mundo, que foi a pandemia. Então, os desafios foram potencializados, né? Uma criancinha, um recém-nascido querendo descobrir a vida, querendo aprender coisas novas, querendo olhar para o mundo, e a gente teve que se trancar dentro de casa, sobretudo naquele primeiro momento da pandemia, com ele, e a gente teve que aprender a lidar com tudo aquilo dentro de um apartamento, que é o caso aqui da minha realidade familiar. Então, o trabalho em casa, né, o chamado home office, com o bebê engateando, tentando colocar dedo na tomada, tudo isso provocou aqui um turbilhão de sentimentos, de emoções, de cenas que eu acabo descrevendo nesse livro Filho de Pandemia. Ana, então esses sentimentos, essas emoções provocadas para as famílias com bebês, com recém-nascidos na pandemia, como você comentaria isso? Como você enxerga essa situação? Olha, Sérgio, nessa situação aí, o especialista é o Diego, né? Ele que viveu com um bebê dentro de casa nesse período. Mas o que eu posso dizer da minha experiência clínica, sabe, Sérgio, é o que eu observei demais, e aí não só com relação a bebês, né, mas com relação a qualquer paciente que tivesse filho, é que foi um sofrimento muito grande, especialmente para as mulheres, sabe? As mulheres ficaram muito sobrecarregadas, né? Houve realmente, né, ainda na nossa sociedade um descompasso das atribuições domésticas, essa coisa da teleaula, né? Essa coisa das crianças tendo que estudar e ao mesmo tempo a pessoa tendo que trabalhar, e as atividades domésticas, e a família toda dentro de casa. Então, eu observei, assim, em algumas pacientes, uma sobrecarga muito grande e uma sensação de como se a pessoa estivesse sendo engolida, sabe? Como se não sobrasse mais identidade para aquela pessoa, a não ser aquela identidade contida naquele espaço doméstico. E Ana, até para a nossa audiência que está assistindo agora, para não pensarem, poxa, será que só eu que estou sentindo isso? Como você, né, profissional da área de saúde, quais são as principais queixas psicológicas da pandemia do coronavírus? Olha, eu posso falar um pouquinho, né, dos dados que a gente tem já de pesquisas nacionais e internacionais. A pandemia, ela impactou a vida das pessoas de 2 maneiras diferentes. A primeira delas é o impacto geral da pandemia na população em geral. Então, esse impacto ele foi causado pelo medo do vírus, pelo isolamento social, pelos lutos que as pessoas viveram, né?
por esse afrouxamento das relações sociais e afetivas, também pelas dificuldades econômicas, né, pelo desemprego, pela fome. A gente tem que lembrar que a pandemia afetou de maneira diversa as diferentes populações, né, e as diferentes classes sociais. Então, esse impacto, em geral, ele causou já tem documentado alguns aumentos em termos de transtornos mentais. Então, depressão aumentou quadros de ansiedade, aumentou, inclusive, sintomas ansiosos e depressivos em crianças e adolescentes no mundo todo, houve um aumento de 20%, e aumentou demais o consumo de álcool, isso também já está comprovado, e infelizmente aumentou muito os casos de violência doméstica. Então, são esses os impactos mais gerais. Fora esses impactos, tem os impactos que houve na saúde mental de quem teve o novo coronavírus num estágio assim, mais moderado ou grave. Nesse sentido, tem uma pesquisa recente do Hospital das Clínicas de São Paulo que documentou as consequências para a saúde mental de quem teve o coronavírus. Então, tem alguns prejuízos cognitivos já bem documentados. O principal deles é a perda de memória. 50% das pessoas que foram pesquisadas apresentaram, de alguma maneira, esse sintoma, essa percepção, né, de diminuição da memória e de fluxo do pensamento também. E teve também quadros de transtorno de estresse pós-traumático e aumento dos quadros depressivos. Então, assim, um pouco é normal a gente pensar, sabe, Sérgio, que vai causar, em qualquer infecção aguda, quando a pessoa fica gravemente doente, existe já um aumento dos sintomas psiquiátricos, se a pessoa já tem, né? Isso não é só para o coronavírus, mas também já tem essa ideia, né, dos pesquisadores de que existe um afetamento do sistema nervoso central porque houve prejuízos cognitivos documentados. Diego, conta pra gente o sentido de abalos emocionais ou psicológicos de você, seu e da sua esposa. Vocês estavam com um bebê com 3 meses, certo? E aí Correto. veio ali o início da pandemia, estourou a pandemia no mundo inteiro. Então eu queria que você contasse em termos de alguns planejamentos, alguns planos que vocês tinham para o início ali da vida do seu filhinho, filhinho, né? E o que você teve como frustração desse planejamento inicial, né, para esse recém-nascido? Legal. Sérgio, assim, eu particularmente sempre sonhei em ser pai, sempre partilhei isso com as pessoas da minha convivência e por óbvio, não imaginava que meu filho fosse começar a vida dele e eu fosse iniciar essa minha experiência da paternidade em meio a um momento tão desafiador. Eu, inclusive, relato tudo isso no livro, essas angústias, esses sentimentos. Esse livro começou a ser escrito como forma de diário para o Pedro Henrique, meu filho, no domingo de Páscoa de 2021, e o marco aí do marco temporal do livro, eu termino e concluo esse diário no dia da minha primeira dose da vacina. E ao longo desse diário, eu coloco ali no papel, né, aquilo que a gente vivia durante o dia de uma maneira impessoal, de uma maneira que qualquer pessoa consegue se encaixar ali naquela realidade, naquele momento de expectativa da vacina, de medo, de angústia, e eu vou mesclando isso justamente com essas minhas percepções, as minhas reflexões e as minhas análises. Você sabe, Sérgio e Ana, e quem está nos acompanhando, que por diversas vezes eu me parava à noite, depois que a esposa ia dormir, que ele ia dormir, eu me parava pensando aqui, olhando ao redor aqui do prédio onde eu moro, vendo as luzes, falando, meu Deus, todo mundo está vivendo essa mesma realidade neste momento, não sou só eu. E eu me perguntava, será que eu estou sendo um bom pai? E eu levei isso para a terapia também, tá, Ana? Está tudo caminhando. Mas eu carregava isso, né? Será que a minha versão pai de pandemia está sendo muito diferente se eu estivesse vivendo a paternidade sem a pandemia?
A Ana tem toda a razão, assim, as mulheres ficaram sobrecarregadas, por mais que eu me disponha e fico feliz de poder ter essa consciência de a gente, todo mundo se uniu aqui em casa e naquele primeiro momento dispensamos qualquer possibilidade de diarista, então todo mundo lavava a sala, todo mundo ajudava na comida, todo mundo pensava em tudo, mas a mulher, sobretudo ali, ainda mais pela maternidade, nos primeiros meses, inevitavelmente ela era mais sobrecarregada, sem dúvida alguma. E ela teve que viver a licença maternidade dentro de um isolamento, depois teve que retomar o trabalho ainda dentro do isolamento. Eu recordo isso no livro, episódios do Pedro caindo da cama, depois caindo da rede, aí veio a decisão difícil de se tomar, se colocaríamos numa creche com um turbilhão de casos, ainda sem vacina, e as pessoas próximas a nós pegando a doença, morrendo, infelizmente, ou se a gente traria para casa uma babá que não dormiria aqui. Então, foram todas as decisões já difíceis de serem tomadas, naturalmente, em condições normais, e que se ficaram ainda mais difíceis em meio à pandemia. Então, eu me doei e estou me doando inteiramente tudo aquilo que eu posso para a paternidade, mas eu vivi aquela angústia, né? Poxa vida, será que eu estou dando o meu melhor dentro desse processo pandêmico? Porque a minha cabeça, ainda mais como jornalista, estava nas notícias, a minha paternidade estava sendo contaminada, desculpa o trocadilho, mas contaminada pelo vírus, né? Os medos e tudo mais, quando que vai vir a vacina, depois quando que vai ser a minha faixa etária da vacina, depois será que essa vacina vai funcionar, e qual é a durabilidade dessa imunidade? Então, tudo isso foram desafios, né? Esse turbilhão de sentimentos. Agora, ao mesmo tempo, o Pedro Henrique, como recém-nascido, como bebê, ele trazia essa leveza, né? Às vezes eu olhava para ele, olhava para minha esposa e falava: ele não faz ideia do que é uma pandemia, ele não faz ideia de que a gente está vivendo um momento diferente, o dente continua crescendo, os cabelos continuam crescendo, ele continua engateando, aprendendo a andar. Então, é isso que eu também acabo colocando no livro. Ao mesmo tempo que vem essa angústia e essa realidade naturalmente mais dificultada pela pandemia de ter um recém-nascido em casa, ele vem trazer essa leveza, essa mudança de foco. Em alguns momentos a gente até esquecia que tinha pandemia quando a gente focava ali no Pedro Henrique. Ana, o Diego teve a sua experiência de angústia, né, de sofrimento ali da pandemia suavizada pela chegada do Pedro Henrique. Mas você comentou antes que muitos dos efeitos na saúde mental dessa pandemia do coronavírus, você comentou vários deles. Eu queria saber, pelos especialistas, quais são os efeitos que mais preocupam e como fazer para amenizá-los, né, ou para até evitá-los? Sérgio, em relação aos efeitos, eu acho que o que a gente pode pensar de mais preocupante neste momento é o abuso do álcool, sabe? Porque, assim, as estatísticas foram mostraram, assim, um aumento muito grande, né, de consumo de álcool nesse período e de abuso, né? A gente ainda não sabe que efeito isso vai ter na dependência do álcool a longo prazo, né? Se a gente for pegar as estatísticas de consumo de dependência alcoólica no Brasil, a gente vai ver que em 2000, 6,6% da população era dependente de álcool. Hoje essa estatística já é 11%. Aliás, em 2020 era 11%. Então, é lógico, é um aumento de 20 anos, né? Não teve a ver com a pandemia em si, mas que efeitos este aumento da pandemia vai ter numa futura epidemia de dependência de álcool, a gente ainda não sabe, né? Então, assim, hoje é uma das grandes preocupações. Já tem algum dado ou até uma expectativa, pelo menos, de reversão desse quadro de alcoolismo? Por exemplo, o cidadão, a cidadã, no auge da pandemia, no isolamento completo, se afundou no álcool, no alcoolismo, mas agora com o controle da pandemia, né, consegue ver sua família, seus entes queridos, seus amigos.
com segurança, vacinado, já há algum demonstrativo de redução, de reversão desse quadro de alcoolismo ou de expectativa disso? Não é um quadro de alcoolismo, né? O que a gente tem, com certeza, seguramente, é um quadro de aumento de consumo, né? Se isso vai se reverter em alcoolismo no futuro, a gente ainda não sabe, né? Não vi nenhum estudo a respeito de dado, assim, de que já melhorou, né? Eu acho que o que precisa cada um, né, nas nossas famílias, no nosso contato com as pessoas próximas, é ficar atento que tipo de uso está se fazendo do álcool, né? Então, assim, você beber um pouco a mais numa festa, normalmente não é preocupante. É preocupante se você começa a fazer o uso do álcool numa situação de angústia, ou como você começa a substituir, fazer uma espécie de automedicação com o álcool. Isso a gente percebeu um pouco na pandemia, é natural, né? É de se esperar que isso melhore com a abertura, como você falou, mas, assim, estudo a respeito eu ainda não conheço. Diego, você comentou aí sobre o início da fase do Pedro Henrique, 3 meses em diante, pandemia total. Hoje a gente ainda vive a pandemia no Brasil, né? Então eu gostaria que você desse uma dica para os pais que estão nos assistindo, que estão vivendo a mesma experiência. Quais dicas assim, do que evitar, do que procurar fazer para se antever a determinadas situações? Eu vou responder, Sérgio, dizendo quais foram as vantagens de ser um pai da pandemia, né? Porque o livro também mostra um pouco disso. A velha história do esforço que a gente precisa fazer para tudo na vida, eu sei que é um clichê, eu sei que é uma coisa meio batida, mas é tão real, não é à toa que é um clichê. É a gente tentar olhar o lado bom de qualquer situação adversa, e a pandemia foi uma baita situação adversa. Então, a gente aprendeu aqui na nossa realidade, e que, obviamente, a nossa realidade é a nossa, mas acaba se assemelhando a de tantas outras famílias, não só no Brasil como no mundo. A gente aprendeu a se virar, a rebolar diante da situação. Então, a colocar a criatividade assim de uma forma... Às vezes a gente nem precisava se esforçar, as sugestões vinham, ou seja, tudo bem, meu filho foi conhecer shopping agora, pouco tempo atrás, com quase 2 anos. E por quê? Porque o isolamento nos colocou dentro de casa, nos afastou das pessoas. Isso fez com que a gente conhecesse, no caso de nós que moramos aqui em Brasília, quase todas as gramas de Brasília, quase todos os parques de Brasília. Eu posso dizer que eu pisei durante esse período da pandemia. E a gente começou a ver, então, um bebê, um Pedro Henrique, muito mais assim contemplativo, próximo das coisas simples, da natureza. A gente percebeu isso depois que ele começou na creche, e as professoras comentavam, não só ele, mas outras crianças também que tiveram pouco acesso a shoppings, pouco acesso aqui em casa às telas. Então, a pandemia forçou, para usar um termo que o pessoal gosta de usar, um bebê raiz, né? Um bebê raiz mesmo, assim, na caixa d'água, na casa do avô, tudo sempre ao ar livre. Até uma coisa interessante, ele demorou a aprender a gostar de roupa. Por quê? Porque a gente não saía de casa, então era um bebê que gostava de ficar de fralda o tempo inteiro. Só agora, recentemente, que ele está se convencendo de que tem que colocar um short e uma camiseta para sair de casa. E a outra coisa também foi perceber a maravilha de estar em casa nesses primeiros momentos da vida do Pedro Henrique, né? Eu e a minha esposa trabalhamos o dia inteiro, e o home office, por mais desafiador, e foi que tenha sido, por mais atritante do ponto de vista familiar, e eu costumo dizer isso, falo isso para minha esposa, falo isso para as minhas enteadas, para todo mundo, olha, uma família que sobreviveu ao confinamento, a esse reality show forçado que a pandemia colocou, sobrevive a qualquer outra dificuldade que virá, é pegar na mão e seguir em frente. Mas eu pude, Sérgio, Ana, e você que está nos acompanhando, eu pude ver o meu filho crescer. Se não tivesse pandemia, eu estaria enfurnado no escritório, passando 8, 10 horas por dia, não teria visto o primeiro dente rasgar a gengiva, não teria visto os primeiros passos dele. Então,
a gente aprendeu, e eu tive que aprender na marra muitas vezes, porque o peso da pandemia era muito maior do que... Hoje é mais fácil olhar para trás e ver o lado bom da pandemia, mas no meio do turbilhão não era muito fácil. Mas para você que é pai de pandemia como eu, respirar fundo e aproveitar cada momento, seja dentro de casa, seja ao ar livre, se permitir, se entregar, viver e aceitar de uma vez por todas que tem um monte de coisa na nossa história que a gente não tem controle, e a pandemia nos lembrou disso, Sérgio. Legal. Ana, na sua opinião, quem sente mais a dificuldade em lidar com os abalos emocionais da pandemia? Aquelas pessoas com problemas de saúde mental pré-existentes ou quem veio a ter, né, quem veio a evoluir para um quadro de problema de saúde mental? Difícil essa pergunta, hein, Sérgio? Vou responder assim, pela minha experiência clínica, assim, né? Não conheço nenhum estudo a respeito. Eu acredito que quem já tem um problema pré-existente vai sofrer mais, né? Porque aí existe já uma estrutura psicológica mais frágil. E essa estrutura psicológica mais frágil normalmente leva a pessoa a vivenciar de uma maneira mais difícil as adversidades. A gente pode até mencionar aqui, né, o que o Diego acabou de contar para nós, né? Provavelmente a gente está tratando de um casal que estava muito bem estruturado emocionalmente para viver isso e achar soluções criativas, né, para conseguir aproveitar isso, né, que esse momento de adversidade, para ter um contato mais próximo com essa criança, para poder se comunicar com ela e se relacionar com ela o maior tempo possível, né? E buscar alternativas para aquela criança ser saudável. Isso provavelmente aconteceu porque a gente está falando de pais que já estavam muito bem estruturados emocionalmente. Então, se a pessoa está mais frágil emocionalmente, a tendência é a ela viver essa diversidade de uma maneira mais complicada e maior. Diego, a Ana comentou sobre isso, né, sobre a rotina de vocês. Eu gostaria que você contasse para a gente, para o pessoal que está nos assistindo, como está a sua rotina hoje. Hoje a pandemia já sob controle, né? Então, quais são os desafios hoje para o seu filho, para vocês dois enquanto casal? Se ele já vai às aulinhas presenciais na escola? Como que tem sido esse desafio? Sérgio, primeiro responder te dizendo que a gente foi percebendo que os filhos de pandemia, como assim a gente chamava o Pedro no início, esse menino é filho de pandemia, filho de pandemia. E aí acabou virando até o título do livro, né? Eles têm algumas características interessantes que, enfim, eu sou somente pai, mas vendo outros pais que vivem a mesma realidade que eu, talvez daqui a um tempo os psicólogos, os estudos clínicos vão mostrar isso, mas há algumas coisas que unem esses filhos de pandemia. E algumas coisas pitorescas, engraçadas, assim. Quando a gente chega em casa, o Pedro é o primeiro a tirar o sapato para deixar do lado de fora e cobra que todo mundo faça o mesmo, senão ele fica chateado, né? É aquele que aprendeu a lidar com um termômetro muito fácil, o termômetro virou brinquedo infantil aqui em casa, o oxímetro também, aonde ele vai, ele encosta a cabecinha para medir a temperatura, álcool em gel para ele é uma coisa que, olha, que coisa, nasceu da cultura do álcool em gel, mas a gente tinha muito receio de como é que seria quando ele colocasse o pé lá fora, encarasse o mundo lá fora. Eu até lembro que eu partilhava essa angústia, né? A Ana falou aí de um casal bem estruturado emocionalmente, eu agradeço, mas é com muito custo, é com muita luta, né? Não foi nada fácil, a gente foi conquistando essa estrutura, teve muito choro, eu coloco isso no livro também, momentos de angústia, de olhar pela janela e falar, meu Deus, quando isso vai acabar? Enfim, mas eu partilhava, será que meu filho, depois que ele
conhecer o mundo, porque por enquanto ele só tem um apartamento e as irmãs e os pais, que é muita coisa, muito amor em torno dele, mas ele ainda não viu o mundo lá fora. Como é que ele vai reagir? Vai ser uma pessoa antissociável? Vai se espantar quando estiver num lugar com muita gente? A gente tinha essas preocupações, né? No caso dele, nada dessas preocupações se confirmou. Ele é extremamente sociável, passou a ir para a creche ainda antes do início da nossa vacinação aqui em casa. A gente foi aos poucos, né, ainda com muitos cuidados, retomando a vida, sobretudo contato com os avós, né, os avós paternos, os avós maternos, que ficaram esse tempo todo na angústia de não poder abraçar o neto, de não poder ver o neto. A gente foi retomando isso aos poucos, e a gente foi percebendo, e ainda está percebendo, e acho que vai levar um tempo ainda, Sérgio, para ver quais serão as reais consequências da pandemia num recém-nascido, numa criança que veio ao mundo em meio a essa questão toda. Uma questão que eu já posso dizer, que aí não é estudo, mas eu ouvi da pediatra, e a gente tem isso aqui como experiência dentro de casa, digamos assim, não sei se dá para chamar de atraso, mas um certo retardamento na fala fluida, né? Ele tem 2 anos e 2 meses, está começando a soltar a língua de vez, mas eu já ouvi que, na comparação com crianças não pandemia, ele já deveria estar falando muito mais. E olha que interessante, é um pouco óbvio, é por conta das máscaras. Ele não viu as pessoas falando, ele passou muito tempo vendo só os olhos das pessoas, então aquilo dificultou um pouco esse aprendizado da fala, pelo menos, não sei se isso é comprovado ainda cientificamente, mas é uma das hipóteses. Por outro lado, ele tem um olhar vivo, um olhar curioso, um olhar atento, que certamente também pode se explicar por essa questão de não ter ali o rosto todo sempre à mostra, então a gente teve que usar muito os olhos para se comunicar, e isso fez dele uma pessoa bastante comunicativa também com o olhar, Sérgio. Então a gente conversou aqui sobre desafios da paternidade nessa fase, né, de pandemia, e os abalos e angústia vividos pelo Diego, e também a Ana Lívia compartilhou muitas questões de especialista no assunto. Foi um prazer falar com vocês, obrigado pela participação no Cidadania, e o meu obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Esse programa já está disponível no canal da TV Senado, no YouTube, aproveita e se inscreve lá, e no nosso site do Senado. Se tiver algum comentário, alguma sugestão, pode encaminhar para a Ouvidoria do Senado Federal. A gente se vê na próxima. Um abraço.